Fala galera, seja muito bem-vindo ao 7º episódio da série Desvendando Redux. E hoje nós vamos implementar o front-end, né, fazendo a consulta no back-end, porque no último vídeo nós desenvolvemos todo o back-end com Node.js, Express, MongoDB e também usamos o Mongoose para fazer essa conexão, tá? Mas antes de a gente fazer toda essa implementação, todo esse código, eu queria mostrar algo para vocês, para um pouco do ciclo de vida do Redux, tá? Até aqui nós vemos implementando os códigos. Acredito que você já conheça esse ciclo de vida mesmo em gráfico, tá? Mas hoje a gente vai falar um pouquinho de middleways. Então, antes de eu falar disso, eu quero relembrar você todo aquele ciclo de vida do Redux, para que você possa realmente memorizar isso, tá? E saber aonde a gente vai entrar na arquitetura, que parte da arquitetura do Redux que a gente vai mexer, ok? Aqui eu encontrei aqui um blog bacana, tá? Ele vem mostrando um pouquinho do ciclo de vida do Redux, e isso aqui é o suficiente para mostrar para você para onde a gente está caminhando, tá? Então, o que acontece, tá? A gente tem a nossa view, tá? Eu vou colocar aqui para vocês entenderem o nosso componente, tá? Então, o nosso componente está com um valor específico. Então, quando o nosso componente ele sofre uma ação, olha só que bacana, ó, ele sofreu uma ação, ele chamou uma action, o reducer responsável por essa action é acionado, ele altera esse valor e passa para a store, e a store automaticamente atualiza a minha view. Você percebe que todo esse fluxo é muito rápido, né? Então você vê quando ele altera um valor, automaticamente o cabeçalho é notificado, né? Adicionei um elemento, a minha lista automaticamente é alterada, é adicionado aquele item. Então esse ciclo, a gente nesses episódios a gente vem desenvolvendo dessa forma, a gente vem fazendo refactories, melhorias no nosso código, mas para que você esteja de perto, né? Esteja de perto nesse ciclo, tá bom? Só que hoje, para a gente implementar, tá, as chamadas assíncronas, né? Uma chamada no back-end é uma chamada demorada, tá? Mesmo que seja em segundos, tá? Mas é demorada para o ciclo de vida do Redux, tá? Agora, aonde eu posso interromper esse ciclo de vida para que ele vá lá no back-end, puxe os meus carros, né? Enfim, os meus itens e depois volte para o ciclo de vida. Para que isso aconteça, aqui embaixo tem um outro gráfico bem bacana. E olha só, aqui ele fala o seguinte, ele fala que quando a minha view, né? Quando a minha view, ela dispara uma action, a action ela é administrada ou ela chama um middleway. O middleway fica entre a action e um reducer, tá? Então, o reducer, ou melhor, uma próxima action para acionar um reducer só depois que a minha API ou o meu serviço me notificar com resposta de sucesso ou uma resposta de erro, tá bom? Então, a minha action chama, ela é acionada, por exemplo, listar meus carros, né? Então, de alguma forma, de forma de implementação, o meu middleway responsável, né, para isso, ele tem que ter um middleway responsável para a API, tá? Tem middleway responsável por muitas coisas, para logs, né, para ferramentas de browser, entre outros. No nosso caso, a nosso middleway é responsável por fazer chamadas assíncronas no back-end, tá bom? Então, aqui, depois que a action é acionada, esse middleway ele é responsável por falar assim, o Redux, para um pouquinho, tá bom? Para um pouquinho no seu ciclo de vida normal, eu vou lá no back-end, olha lá, ele vai lá no back-end, espera essa resposta, depois que ele retorna, tá? Depois que ele retorna, aí sim ele vai para o reducer, para a store, e assim a view é atualizada. Tá? Então esse ciclo de vida é importante para que você possa perceber aonde a gente vai entrar agora, tá? A gente só estava vindo até aqui, né? Passando aqui direto, todo esse ciclo de vida aqui. Agora a gente vai entrar nesse ponto aqui, tá bom? Aí você vai falar assim, tá bom, qual é o middleway que a gente vai usar para fazer chamadas assíncronas? O middleway que a gente vai usar para fazer chamadas assíncronas, ele se chama Redux Dunk, tá? Olha só.
esse camarada aqui. Esse camarada, ele vem, é muito bom, ele é simples de implementar, muito simples de implementar, e aqui já mostra a instalação, já mostra como que você pode usar. A documentação dele é muito boa, tá? Simples e muito boa, tá bom? Mas a gente vai implementar, na verdade, esse Redux Tank, ele já está instalado. Como assim? A gente está utilizando aqui nessa série um kit de ferramentas do Redux, tá? Eu estou aqui no site, a gente já passou aqui por nesse site aqui. Olha só que interessante, a gente está usando essa ferramenta e a gente está fazendo algumas implementações. Se você vir aqui no nosso código, aqui na Store, olha só, layout, a gente já fez todo o refactor. A gente fez todo esse refactor aqui em poucas linhas. Tinha mais de 30 linhas aqui, a gente resolveu isso aí em, sei lá, 5 linhas, né? Então a gente tá utilizando essa ferramenta que está ajudando bastante a gente. Então a gente já instalou ela, já fez o refactor que tinha que ser feito aqui na questão do layout. E agora a gente vai usar essa ferramenta para fazer o gerenciamento de middlewares, tá? Aqui na documentação do Redux Toolkit, ele fala algo interessante. A gente já usou o Create Reducer e a gente também já utilizou o Create Action, tá bom? Essas duas funções maravilhosas a gente já utilizou. A gente não utilizou ainda o Configure Store, a gente não utilizou e a gente vai usar ele agora. Esse cara, ele vai ser colocado no lugar da criação da Store, quando ele recebe um root reducer. Já a gente vai implementar isso. Aí você falou assim, mas Osh, o que esse cara tem a ver com o Redux Tank? Tem muito a ver. Aqui ele fala o seguinte, ele inclui o Redux Tank por default. Olha só que bacana. Então, o Redux Tank, eu não preciso instalar, ele já vem embutido nesse camarada. Então, a instalação do Redux Tank não é necessária, porque ele já vem como default na configuração, nesse Configure Store. Então, para eu utilizar o Redux Tank, eu preciso configurar inicialmente a Configure Store. Beleza? Então, vamos lá, vamos configurar esse negócio aí, vamos implementar isso aí. Beleza? Bom, a gente precisa, inicialmente, da lista da nossa API, né? Fazer a lista de carros. Então a gente vem implementando isso aí nos últimos vídeos aí. Então vamos fazer o seguinte, primeiro a gente vai ter que startar o back-end. Vamos startar o back-end. Eu vou voltar algumas pastas aqui e vou entrar na outra pasta chamada Shopping Car API. Esse é o nosso back-end, tá bom? Eu vou resetar aqui algumas alterações que eu fiz. Reset, tá? Beleza. E eu vou abrir esse camarada no outro editor, para você não possa confundir, tá? Então aqui, eu vou abrir ele aqui. Ele abriu duas janelas. Vou deixar ele aqui no Sublime, tá bom? Já a gente vai precisar fazer algumas alterações nele. Eu vou startar ele, mas antes de startar, eu preciso dar um start no meu Docker. Docker container ls, tá? Deixa eu ver, não está startado o meu MongoDB, então eu vou startar ele aqui. Eu vou só lembrar que o nome dele é MongoDB mesmo, então posso fazer docker container start MongoDB. Ou pelo nome, tá? Ou pelo ID aqui, ó, tá bom? Pronto, já está startado. E aí eu posso já startar o meu back-end, tá? Já vou startar meu back-end aqui para ele funcionar. Eu já adicionei alguns carros no back-end, tá bom? Então, vou fazer o seguinte, eu vou abrir o meu Postman aqui. Você pode usar o editor que você, a sua ferramenta preferível aí para fazer consultas em APIs, tá? Eu vou usar esse aqui porque a gente utilizou no último vídeo. Então, eu vou só listar os carros aqui, ó. Cars, vou bater lá na API, tá listando. Coloquei, acho que 2 carros a mais aqui, só para a gente implementar, fica mais simples nessa implementação, tá bom? Meu back-end está de pé e agora eu vou dar um start aqui no meu front-end, tá? Então eu vou dar um start aqui no meu front-end para que a gente possa já começar a fazer a estrutura de pastas e assim por diante. Deixa ele dar um start aqui. Tá fazendo a preparação. Bom, sabemos que esses dados eles estão sendo mocados, tá?
no front-end lá, a gente sabe que a gente tem um Redux responsável, ou melhor, não um Redux, mas um Reducer, que está totalmente mocado esses dados. Então aqui em Cars, ó, os dados estão todos aqui. E a gente vai arrancar esses caras fora. Então já vou fazer o seguinte, já vou arrancar fora. Tá, já vou arrancar fora aqui. E a gente precisa fazer um refactor aqui, porque esse cara não tem nada a ver, olha só, com o que está aqui. Olha só a diferença, né? Então a gente vai utilizar também a ferramenta do Redux Toolkit aqui, para fazer um pequeno refactoring, para a gente começar a trabalhar. Então eu já vou importar aqui, tá? Olha só, eu vou importar algumas ferramentas daqui. Bom, a criação das action e a criação do meu reducer. Vou criar minha action, então export const, a minha action é add car, e aí vou chamar a minha função create action para add car, certo? É o que está aqui, ó. A minha action type e minha action creator. Beleza, com isso aqui eu já posso eliminar. Olha só quantas linhas a gente vai ganhar com isso. Beleza, salvei, minha action está criada. Bom, agora eu vou criar o meu reducer. Reducer é responsável por isso. Então eu vou dar um export agora. Default. Tá. Create reducer. Tenho que passar o meu initial state e depois os meus tipos. Aí aqui eu vou fazer um addCar.type, caso seja essa action type, tá? Eu vou retornar uma nova lista. Vou passar minha action e aqui eu vou fazer o que está acontecendo aqui, ó, tá? Fazer um spread, uma action, ponto car, não, aqui no caso ele passa um payload, tá? No lugar do qualquer item, pode ser, aqui poderia ser um ID, pode ser uma lista, que seja, aqui ele põe dentro dessa variável, tá bom? Aqui eu posso rasgar isso fora e pronto da nossa aplicação, tá bom? Só de você olhar esse código, você vai perceber assim, tá bom, a gente vai fazer uma consulta no back-end, vamos trazer todos os dados para cá, mas em que action vai ser responsável por popular os meus carros no initial state, no meu reducer? Antes de a gente fazer isso, vamos preparar primeiro o nosso Redux para isso. Ainda ele não está preparado para isso. Então vamos fazer o seguinte: a gente vai vir aqui na criação da store. Tá vendo? Para criar a store, ele precisa do create store, que ele pega o root reducer, e também dos combine reducer. Ele combina todos os reducers. Tá bem? Então olha só como essa ferramenta do pessoal do Redux vem nos ajudando bastante. Olha só que ela nos propõe aqui. Ela nos propõe em configure store. Foi o que a gente viu um pouquinho lá na documentação. Em vez de eu exportar default o create store, eu vou exportar default. O que eu vou exportar default? Eu vou exportar default o configure store. Vou passar um objeto para ele. Tá? Bom, esse cara aqui, ó. Esse cara e esse cara aqui são bem semelhantes. São bem semelhantes. A diferença é que eu vou eliminar duas funções que já existem, né, em uma só. Olha só. Aqui ele fala assim, ó, eu preciso de todos os reducers. Então, ele tem uma propriedade chamada reducer, que recebe um objeto como chave e valor. Então, qual é a chave? Eu quero cars e cars reducer. É a mesma coisa que está acontecendo aqui, ó. E eu dou uma vírgula, layout e repasso para ele layout reducer. Pronto. Eu posso eliminar essa linha aqui e posso eliminar essa linha aqui. Bom, se confundiu, para um pouquinho e dá uma olhada no código. Presta bem atenção no que está acontecendo. Tá? Eu estou fazendo algumas alterações. Mas eu acho, mas por que? Se é tão simples assim, se está tão claro, por que você está trocando? Porque esse Configure Store, ele tem um midray configurado já, que é o Redux Tank, que é o que a gente precisa dele para fazer chamadas assíncronas no back-end. Tá bom? Esse Create Store não tem isso.
Caso eu tivesse que fazer isso na mão, eu tinha que importar mais uma função aqui chamada apply midway. Tinha que instalar o Redux Tank. Tinha que passar mais um valor aqui, vírgula, apply midway e passar um Redux Tank aqui. Enfim, né? Assim mais ou menos. Mas isso não é necessário. Por quê? Porque esse cara ele já faz tudo pra gente. Então eu vou apagar esses camaradas aqui, vou apagar esses camaradas aqui e já está pronto. Para não ficar cansativo, esse vídeo ficar muito longo, eu vou fazer uma segunda parte dessa implementação, tá? No outro vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal para receber de primeira mão as novidades. Deixe o seu like para ajudar o canal. Fico por aqui e até o próximo episódio de Desvendando o Redux. Valeu!